28 de junho, 29 de agosto, 23 de setembro e 26 de outubro. O que todas essas datas representam? Todas elas são comemorações da comunidade LGBT. Você sabia que apenas em 1999 a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença pelo Conselho Federal de Psicologia? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a comunidade LGBT e também sobre os direitos que esse grupo vem conquistando nos últimos anos. E também alguns relatos de pessoas falando sobre a importância de se encontrar dentro dessa comunidade. A comunidade LGBT é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O movimento nasceu da sigla GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Eles lutam pelos direitos e inclusões de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Oi, meu nome é Marja, eu sou professora no curso de Direito da Unisociesc em Joinville e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão dos direitos da população LGBTQIA+. Essa pauta ela é muito importante, muito significativa socialmente falando e ainda mais nos últimos tempos, né? Principalmente no Brasil, a partir dos anos 10, agora de 2010, que a gente vê cada vez mais, né, essa pauta sendo levantada, tanto nas ruas, né, tanto nas mídias, mas também junto ao judiciário brasileiro. Meu nome é Victor Felipe, eu tenho 23 anos. Oi, meu nome é Maria, eu sou estudante de cinema, eu tenho 23 anos. Vou dizer que foi um pouco difícil aceitar, né, porque a gente sempre escuta coisas homofóbicas até mesmo dentro de casa, então a gente pensa pra a gente mesmo, eu não quero passar por isso. Então foi bem difícil. Hoje já não é mais, né? Hoje eu me aceito muito mais do que antes. Não fui muito eu que, assim, descobri a minha sexualidade, por assim dizer. Eu era muito amiga de uma menina e a gente fazia ligação uma com a outra, tipo, todos os dias. E eu acabei começando a sentir ciúmes dela com outras pessoas. E eu ficava assim, mas não, eu sinto ciúme de vez em quando dos meus melhores amigos, então, tipo, tá ok. E daí eu acabei comentando isso com a minha psicóloga. E daí ela, assim... Eu já tinha comentado da minha amiga há várias sessões. E ela acabou virando pra mim e falando, tipo... Talvez você esteja apaixonada. E daí eu fiquei, tipo... Eita. E daí depois disso eu comecei a pensar sobre isso, pesquisar, lá. E daí eu acabei descobrindo que eu era bissexual por causa disso, entendeu? Então foi mais ou menos por aí. Desde muito nova, uns 7 anos, 6 anos, eu já sabia o que eu gostava, mas eu nunca tive o interesse de perguntar, porque eu era muito nova, né, muito jovem. E desde aí meus pais já ficaram me observando já, eles nunca levaram pro lado da maldade, né, que geralmente alguns pais fazem isso. E quando eu completei 15 anos, eu tava indo pra minhas festas de 15 anos, eu cheguei e falei pros meus pais que eu tava gostando de uma menina, só que não era nada, tipo, nada sério, só que ela falou, que bom que você falou, porque eu já sabia que você gostava de meninas. Minha mãe perguntou, é só meninas ou é homem? Eu falei, não, é só meninas. Aí foi isso, sempre tive a liberdade de falar e sempre soube desde muito nova, assim. A nossa Constituição de 88, ela prevê no seu artigo 3º que todos nós somos iguais perante a lei, né, independentemente de cor, de sexo, de raça, ou seja, todos nós somos iguais, né, e assim deveríamos ser tratados diante da lei, diante do judiciário e perante a sociedade civil no geral. Apesar da Constituição, né, a chamada Constituição Cidadã, prever muitas garantias, né, a minorias sociais e ter essa preocupação, certo, com os direitos das minorias, ela não incluiu no seu texto legal garantias dessas populações, essa população LGBTQIA+. Atualmente, nós não temos no Brasil leis. O que nós temos hoje são decisões jurídicas que amparam, né, essa população. Bom, nós tivemos algumas conquistas nos últimos, principalmente a partir
do ano 2010, né, como eu já falei. Então, nós tivemos aí, por meio do Supremo Tribunal Federal, o STF, decisões que, por exemplo, autorizaram a união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo. Logo em seguida, o casamento civil. Então, hoje em dia, né, é possível as pessoas, independentemente de sexo e de gênero, se casarem sem nenhum tipo de decisão específica. Por conta do STF também nós temos hoje, né, a possibilidade de pessoas do mesmo sexo adotarem crianças, independentemente da idade que elas têm, né, o que não era possível até a decisão do STF. É possível também hoje, graças a uma decisão do STF, alteração de nome em cartório, né, alteração do nome social. Então, quem não se identifica com o nome, né, o próprio nome pode ir de uma maneira bastante simples ao cartório, levar sua documentação. Então, é possível, né, independentemente de qualquer tipo de redesignação sexual ou quaisquer outras intervenções, né, é possível fazer alteração do nome social. Na verdade, é difícil até hoje, né? A gente escuta, eu não aceito, mas eu vou respeitar. E no fundo, acho que nem o respeito a gente tem, né? Então, não é tão difícil quanto no começo, porém, ainda assim, é bem difícil. Porque a gente escuta, mesmo que sem querer, coisas homofóbicas dentro de casa. Que no meu caso, eu ouvi, fulano vai ficar muito decepcionado com você. Então, foi bem complicado, né? Mas hoje, pra mim, não é uma coisa que, eu vou dizer, não é que não me importa, né? Mas eu prefiro se importar mais comigo. Bom, com a minha família, pelo perfil dela de ser, né, extremamente religiosa, meus pais já são mais velhos, eu decidi não contar pra eles no começo, porque, tipo assim, o meu pensamento foi, pra que eu vou fazer eles surtarem com o perigo de eu poder ser expulsa de casa ou algo do gênero? Eu virei assim, não vou contar. Só que acabou saindo, assim, em um certo momento, minha mãe acabou descobrindo, e daí eu tive que sentar e conversar com ela. E, tipo assim, minha mãe era da história, tipo assim, eu tenho amigos gays, entendeu? Eu apoio a causa, mas em algumas falas eu não era tão assim. Então eu sentia muito medo de falar isso pra ela. E chegou um ponto que eu fui obrigada a sentar e conversar com ela sobre isso, porque eu achei importante, tipo, colocar tudo a limpo, assim, colocar as cartas na mesa. E ela me apoiou, minha irmã já sabia, já tinha contado pra ela, então pra minha irmã é suave, porque a idade da minha irmã é muito mais próxima que a minha. E pra minha mãe, ela falou que levaria um tempo, ao momento que eu falar assim, eu tenho uma namorada, se acontecesse, ela virou pra mim e falou, cara, eu vou precisar de um tempo para digerir, mas eu respeito. E foi isso, e até então tá suave lá em casa, de boas. Parentes distantes, né? Sempre tem parentes distantes. Eles não interagem assim comigo obviamente, quando eu namorei, eles não ficavam reclamando nem nada, mas eu conseguia sentir o nojo, sabe? Mas como são parentes muito distantes, os que importam são os que estão comigo hoje, então eu sou bem confortável em relação a isso. E por último, a gente pode falar também da doação de sangue, né? Que por incrível que pareça, até 2020, né, existia ainda uma grande dificuldade de pessoas que se autodeclaram, né, homossexuais, de fazerem, né, institucionalmente a doação de sangue. Uma pessoa muitas vezes se dirigia, né, a unidade para doar sangue e era impedida por conta da sexualidade, isso, né? Claramente algo totalmente discriminatório. E por que eu frisei tanto que todas essas conquistas foram do judiciário? Nós não temos um Congresso que assegure, né, direitos básicos e mínimos, certo?
para a população LGBTQIA+. Olha, antes eu me preocupava muito com a opinião das pessoas ou com o bem-estar das pessoas. Eu não pensava muito em mim. Depois de tudo isso que aconteceu, né, muitos da minha família viraram as costas para mim, que aconteceu bastante. Eu parei e pensei, vou parar de me importar mais com as pessoas e se importar mais comigo. Então, hoje, eu me importo mais com o meu bem-estar, como eu estou me sentindo, e eu acho que isso é o mais importante. Eu confesso que quando eu era mais nova, eu pensava em me fechar, porque não era o famoso ficar no armário. Mesmo que minha família me apoiasse, falasse, olha, você pode ser tudo, mas eu tinha muito medo pelo fato das pessoas de fora, não minha família, não meus familiares, e sim amigos, parentes distantes, e hoje depois dos 15 em diante, 7 em diante, eu encarei tudo, assim. Mas confesso que eu tive muito medo não pelos meus pais, por incrível que pareça, e sim o povo ao redor, assim, que convive. Daí eu acho importante eu ter saído, assim, da zona do meu conforto, porque hoje eu posso ser eu, sabe? Todo apoio e familiar é importante. Eu acho que você se identificar e saber se enquadrar em algo é muito importante, porque, não sei, é simplesmente, tipo assim, e é uma coisa muito natural, sabe? E depois que eu coloquei na cabeça que, tipo, então é isso, que eu estou neste grupo, então, pra mim foi normal, assim, pros meus amigos não fez muita diferença, mas, tipo assim, eu ainda sinto que eu piso em ovos dentro de casa, de certa forma, porque só minha mãe e minha irmã sabem da minha sexualidade dentro de casa. Então, mas fora de casa eu sou extremamente aberta com isso, não tenho problema em falar com isso. E simplesmente é bom você saber onde você tá. Simples assim. Também foi do STF uma outra decisão, eu esqueci de comentar, sobre que equipara, né, a homofobia ao racismo, né? Então, justamente, né, por conta de uma omissão do poder legislativo, o STF precisa jogar com esses conceitos jurídicos, né, encaixar o crime de homofobia dentro do guarda-chuva do racismo, para que a gente possa ver na prática algum tipo de reflexo de mudanças sociais, né, para que exista, se não por um viés moral, né, que as pessoas, ainda que as pessoas não tenham, né, internamente, ainda nós não tenhamos, né, uma consciência social suficiente para que não precise existir mais homofobia, então, ao menos que essas pessoas estejam asseguradas legalmente, né, protegidas legalmente. Felizmente, nunca sofri homofobia, nem nada. Só uma vez, não sei se é considerado homofobia, mas foi um desconforto, então acho que pode ser considerado. Mas assim, obviamente, homofobia, tipo, de cara assim, nunca, mas aqueles comentários idiotas, como sempre, né? Porque eu não conhecia um homem ainda, isso é típico, toda lésbica escuta isso, toda lésbica. E quando eu escutei pela primeira vez, eu respondo dignamente a pessoa. Mas nunca fiquei desconfortável em lugar nenhum. Nunca tive que mudar. Eu nunca sofri homofobia. Isso daí eu tenho um privilégio de nunca ter pensado nisso e nunca ter sofrido, porque muita gente sofre a cada segundo, a cada momento. Eu não tive essa experiência. Cara, sofrer homofobia, assim, na rua ou algo do gênero, não. Verbalmente, sim, porque eu consigo ver nos discursos de pessoas próximas a mim a maldade e a crítica, por assim dizer. Fala tipo assim, não sou, eu super apoio, mas consegue ver. Mas sempre tem aquele, eu super apoio, mas, e daí vem toda aquela coisa, e você fica tipo, sério isso? E daí a gente tem que, né, saber lidar com isso. Mas verbalmente sim, em ações assim na rua, não. Mas eu acho que uma das partes que eu mais pensei quando eu fui realmente falar pros meus amigos que eu era e tudo mais, e tipo, pra todo mundo, minha mãe e minha irmã também, no caso,
Foi mais o rolê de, tipo assim, eu pensava muito no que podia acontecer comigo fora de casa, assim. Tipo, cara, é só porque eu amo uma pessoa, porque eu gosto de uma pessoa, eu tô num relacionamento, eu posso correr risco de vida dentro de, tipo, fora de casa por causa de pessoas homofóbicas. Então, tipo, pra mim não faz sentido isso, mas ainda tem aquele receio, tipo, de o que pode acontecer. Bom, o Brasil, é sabido, é um dos países que mais mata a população, né, de forma violenta. E nós estamos falando de homicídios e também de suicídios no mundo, né? Então, nós tivemos em 2021 cerca de 82% das mortes de população LGBTQIA+, foram resultado de violência. Então, não foi, por exemplo, morte natural, né? Foram resultado direto de violência. Ao mesmo tempo, nós somos um dos países que mais consome pornografia trans no mundo, né? Nós somos uma sociedade de muitas contradições. Nós precisamos discutir essas questões todos os âmbitos sociais, inclusive nas escolas, nas faculdades. Esse debate precisa ser trazido sem tabus, sem preconceitos, com fala aberta, com liberdade de fala. Isso só é possível quando nós temos incentivo para tanto, né? A gente precisa criar meios, nós precisamos criar meios para que esse diálogo seja possível. Precisamos discutir essas questões. Se você ficou interessado em saber mais sobre esse tema, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns livros e séries que contemplam a comunidade LGBT para você poder explorar um pouco mais sobre esse tema. Até o próximo vídeo!